Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, né? Bem, vocês já devem ter percebido aí que nós estamos numa retomada de conteúdos e agora nós vamos falar a respeito de morfologia, né? E aí a gente começa falando a respeito da estrutura das palavras até a gente chegar lá na frente. Bem, pessoal, eu deixei inclusive para vocês o conteúdo material, porque é um assunto bem extenso. Eu não vou ficar detalhando. Se vocês buscarem aí na memória de vocês, vão lembrar que esse conteúdo a gente trabalhou lá no primeiro ano do ensino médio e foi um conteúdo assim trabalhado bem vagarosamente. É muita coisa. Tem vamos dizer assim, um assunto bem extenso e eu não vou ficar delongando. Então a gente começa falando a respeito dos morfemas aí, né? Dentro da construção das palavras, da formação. O que é um morfema? O morfema são as pequenas unidades de significado. Então, nesses morfemas, a gente vai trabalhar os radicais, os afixos, que englobam sufixos e prefixos, as desinências e além de vogais e consoantes temáticas aí de ligação. Vamos lá, pessoal. O que é o radical, né? O radical é aquele pedacinho da palavra que é de onde, vamos dizer assim, ela se origina. Então, se eu pensar na palavra pedra, né? Qual que é o radical de pedra? Pedre. Então, a gente vai ter aí algumas palavrinhas. Os afixos, que nem eu já falei para vocês, né? São os prefixos e os sufixos. É aquilo que você encaixa a palavra para gerar uma nova unidade de palavra. Então, por exemplo, de pedre, eu posso ter pedra, pedreira, pedraria, apedrejar. E aí, então, eu incluo esses sufixos ou prefixos. Os sufixos é o que vem depois, essas morfeminhas que vêm depois, e os prefixos são os morfeminhas que vêm antes para constituir uma palavra. Nós podemos ter palavras derivadas somente por prefixos, por sufixos, aquelas que vão usar os dois, aquelas que usam os dois, mas necessariamente que os dois existam ali. Sem uma das partes, a palavra não tem sentido, tá? Nas desinências, o que são as desinências? São os morfemas que vão indicar desinências de gênero e de número. Então, eu vou usar uma outra palavra aqui, porque pedra não vai dar para eu criar isso para vocês. Mas, por exemplo, menino, né? Meni até o outro N. E aí eu posso ter uma desinência de gênero, que seria o A e o O, menina, menino. E eu posso ter também as desinências de número aí, meninas, meninos. Então, o S seria as desinências de número e o A e o O, desinência de gênero. Além dessas daí, né, que são as desinências nominais que a gente chama, nós temos as desinências verbais. Deixa eu pensar aqui num verbo andar, por exemplo, né, o verbo andar. Quando eu digo andávamos, né, então, ande seria o radical, né, que no caso a gente chama de a raiz da palavra aí. Depois a gente teria andar, o A, que é a vogal temática. Depois, andar, o vá, que é a desinência de modo e tempo, que indica pretérito, né? Perfeito indicativo. E, por fim, a gente tem o mos, que é a desinência de pessoa, que indica primeira pessoa do plural. Bem, pessoal, então eu tenho tanto as desinências nominais quanto as desinências verbais, né? Então, isso daí, galera. Vamos lá, seguindo aqui. Tem bastante coisa.
Ah, vamos falar a respeito de vogais e consoantes de ligação. O que são essas vogais e consoantes de ligação? São as palavras que vão juntar peraí, fugiu o nominho aqui, dois morfemas. E aí eles juntam de forma a criar uma palavra harmônica, né? Por exemplo, a palavra gasômetro, né? Eu tenho aí o gás. O que é um gasômetro? É um aparelho utilizado para medir o fluxo de gás. Então, eu tenho gás e metro. Só que aí, o que acontece? Se eu pusesse gás metro, ficaria muito esquisito, né? O metro indica a unidade de medida. Gás metro ficaria muito esquisito. Então, eu tenho o O para ligar esse conteúdo. Então, fica gasômetro. Então, houve aí o O, uma vogal de ligação, né? Aí no material de vocês traz, por exemplo, chaleira, né? Chá, eira. Eira é um prefixo que vai indicar uma determinada situação. Aí, para eu falar chaeira, ficaria esquisito. Então, chaleira. O L foi incluído aí como uma consoante de ligação. Bem, a respeito da formação de palavras, elas podem acontecer, né? As palavras elas podem se classificar em algumas situações aí. Primitivas, que são aquelas que não, vamos dizer assim, elas não se derivam de nenhum lugar, elas existem, entre aspas, por si só, né? E as derivadas. O que são as derivadas? Elas se derivaram a partir de uma palavra primitiva. Um exemplo, terra. Terra, tá? Terra de terrinha mesmo, tá? Não de planeta, mas terra, de substantivo comum aí, né? É uma palavra primitiva. Só que eu posso derivar N palavras de terra. Terreiro, terrário, enterrar, deixa eu ver se tem mais alguma. Terreno. E aí, todas essas palavras que surgem a partir da palavra terra, elas são derivadas. Pessoal, muito cuidado que na língua portuguesa, por conta, às vezes, as palavras, só para vocês terem uma noção, quando a gente considera uma derivação, quando o significado da palavra que surgiu, né, da palavra derivada, ela tem que ter alguma relação com a palavra primitiva, tá? Como assim, professor? É porque no português, às vezes, acontece da gente ter palavras e aí a gente fala assim, isso aqui é uma derivação. Mas não é, porque você tem outro sentido completamente diferente. Então, nesse de terra, por exemplo, todas as palavras que eu derivei a partir de terra têm alguma relação com com a palavra inicial. Então, enterrar é o ato de cobrir algo com terra. Terreno, né? É um pedaço de terra, um lote ali. Terreiro, né? O que a gente costuma dar ao nome de terreiro? Terreiro também é um quintal, uma área onde, feito de terra, hoje em dia hoje se, né, cimenta ou coloca lá, né, ao ladrilho no terreiro, mas antigamente o terreiro era de terra mesmo. Quem tem às vezes aí um familiar mais idoso que morou em fazendas já deve ter ouvido essa palavra, o terreiro. O que era o terreiro? Era o quintal mesmo, e era feito de terra, batida ali. Então, vem de terra também. Então, cuidado com essas questões aí. Elas podem ser simples ou compostas. No caso aí da terra, que eu dei exemplo para vocês, todas elas são palavras simples. O que é uma palavra composta? É quando eu vou ter duas palavras formando alguma coisa. Exemplo, guarda-roupa. É uma palavra composta. Eu tenho aí dois léxicos para formar uma palavra. Bem, vamos entender melhor a formação dessas palavras aí, né? Elas podem acontecer por composição. Então, né, uma palavra ela pode surgir por composição. Quando eu junto dois elementos e gero uma nova palavra.
E dentro dessa composição, eu posso ter tanto a justaposição quanto a aglutinação. A justaposição é quando eu coloco duas palavras, uma do lado da outra, e não vai haver modificação nenhuma. Ou senão elas serão compostas pelo hífen, que é o caso de guarda-roupa, tá? Um outro exemplo, passa-tempo. Passa-tempo. Juntei os dois e não houve nenhuma modificação. Já as palavras que vão acontecer aglutinação, eu vou juntá-las num único vocábulo e provavelmente eu vou ter perda de alguma palavra, de alguma letra, de alguma coisa aí. Por exemplo, planalto, plano alto. Quando eu junto planalto, eu perco o O da palavra plano. Isso é uma aglutinação. Quanto à derivação. As derivações, pessoal, elas podem ser prefixal, sufixal. Eu já falei isso para vocês lá quando eu estava falando dos afixos. Prefixal, sufixal e parasintética. O que são a derivação parasintética? É aquela que eu dei o exemplo. Não tem como eu tirar, tá? Vou dar um exemplo. Infelizmente. Eu tenho feliz, que seria o radical. O in, que vem antes, que é um prefixo. E o mente, que seria um sufixo. Só que se eu tiro, por exemplo, mente, fica infeliz. Essa palavra existe, não existe? Sim. Se eu tiro o in, fica felizmente. Essa palavra também existe. Então, aí, eu incluí, né, termos para criar uma outra palavra. Já na derivação parasintética, eu tenho que incluir um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo. Se eu tirar um dos dois, não há a palavra sem um dos dois. Então, é como se ela fosse gerada a partir dessas duas unidades. E ela necessitasse dessas duas unidades. Isso é uma derivação parasintética. A derivação regressiva, né, é quando, por exemplo, isso vai acontecer muito com alguns verbos, que quando a gente tira o R, ele vira um substantivo. Por exemplo, estudar. O verbo estudar. Se eu tiro o R do verbo estudar, fica estuda. Estuda é um substantivo, tá? Na verdade, aí teria que ser estudo, né? Tem que modificar. Mas, enfim, a criação de um substantivo. Ajudar. Se eu tiro, fica ajuda, né? A ação de ajudar tem o nome de ajuda. Deu para entender? Isso é uma derivação regressiva. A derivação imprópria é quando eu tenho uma palavra que ela muda de classe morfológica de acordo com a sua utilização. Isso é uma derivação imprópria, tá, pessoal? Exemplo aqui, o material de vocês, por exemplo, traz a palavra rápido. O menino é rápido, então, ou seja, rápido é um adjetivo para o menino, né? O menino escreve rápido, rápido como advérbio. Então, aí houve uma derivação imprópria, porque foi utilizado, né, numa outra classe morfológica. Bem, pessoal, a gente tem as onomatopeias, essa eu nem vou me atentar, porque vocês já conhecem bem. Hibridismo. O que é o hibridismo? O hibridismo é quando eu crio palavras a partir de morfemas de origens diferentes, tá? Então, por exemplo, televisão. Tele vem do grego e visão vem do latim. Então, televisão é uma palavra formada a partir de um hibridismo, de dois léxicos de coisas diferentes, né? Situações diferentes. A redução, gente, é diferente da derivação regressiva. Porque o que é a redução? É uma tendência que nós temos para falar de algumas coisas. Por exemplo, você vai no supermercado, se você for comprar alguma coisa por peso, na maioria das vezes você chega lá e fala assim, eu quero 1 quilo.
Ninguém fala que é 1 quilograma. Quilograma é a palavra dada para discriminar o quilo, né? E a gente fala quilo, eu quero 1 quilo disso. E várias outras palavras a gente também vai utilizar essa redução, né? Então, eu tenho que ir num cardiologista. Hoje eu vou lá no cardio. Algumas pessoas. Um muito comum é oftalmologista, né? Tenho que ir no oftalmo. Fono para fonoaudiólogo e algumas aí vão acontecer. Nós temos as siglas, que são aquelas letrinhas quase sempre para falar a respeito de algo, né? Para colocar aí. Um exemplo de sigla, Sabesp. Sabesp é um sistema de sigla, né? Vai saneamento básico do estado de São Paulo, se eu não me engano. E é isso, pessoal. E a gente para aqui nas siglas. Aí no material de vocês, sem querer, entrou já a classe de palavras, né? A classe de palavras já é matéria da nossa próxima aula. Então, a gente para por aqui. Eu segui todo o conteúdo com vocês. Falei a respeito de tudo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Que nem eu falei, é um conteúdo já de revisão. Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamem, tá? Mas eu acredito que não, porque a gente já passou por todo esse conteúdo aqui. Bem, meninos, tchauzinho. Até a nossa próxima aula. E estou à disposição para qualquer coisa.